o desempenho do Flávio Bolsonaro, ele não é vistoso, né? Ele não é uma coisa assim que você fala, caramba, chegou chegando para polarizar ali nos termos que o pai polarizava. Então, fica muito claro que a transferência não é automática para ele, né? Então, o fato de ele ter conseguido trazer a público que foi o pai que o escolheu, né? Num primeiro momento foi só um recado de Flávio falando que o pai o havia escolhido, depois isso foi confirmado. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, fez muxoxo, falou, bom, se o Bolsonaro mandou, a gente obedece, né? Não foi um embarque assim entusiasmado de imediato. Aí o Flávio fez aquela declaração politicamente, a meu ver, eleitoralmente desastrosa, que é 2 dias depois falar, olha, tem um preço, né? Estamos aí para jogo, para eu desistir. Claro que depois ele tentou justificar, falando que o preço dele era o próprio pai estar na cédula, e esse preço ele simplesmente não está posto, não existe. Resumo, desde então, Flávio Bolsonaro vem tentando se apresentar como alguém maior do que o bolsonarismo, da mesma forma que aparentemente Tarcísio consegue se apresentar. De várias maneiras. Ele deu declarações no sentido de que o Brasil vai conhecer um Bolsonaro diferente. Eu não sou tão radical quanto meu pai, eu me vacinei, eu tenho trânsito em Brasília, traquejo político que meu pai não tinha, e etc. Paralelamente tentando se aproximar do mercado, da Faria Lima, que é um público muito aberto a Tarcísio e ainda não tão prontamente aderente a Flávio. O que vocês acham que está no horizonte aí do curto prazo para o Flávio Bolsonaro, em termos de conseguir, ao mesmo tempo, carregar o sobrenome e extrapolar o bolsonarismo? Maurício, você quer responder? Eu acho que esse é um desafio enorme, né, Flávia? O ônus e o bônus, né? Como a gente viu, né? A espontânea do Flávio, ele é praticamente empatado com o do Tarcísio, ou seja, já é reconhecido por parte do bolsonarismo como o representante oficial do Jair Bolsonaro. E com o ônus que você descreveu, né? Porque ele carrega a rejeição de cara, né? Apesar de, obviamente, ele não ser tão conhecido que nem o pai, ele já carrega a rejeição. E eu acho que o mais difícil, o mais complexo, é justamente isso que vocês estavam descrevendo aí. Como é que ele vai para uma campanha que é fundamental para conseguir a maioria, né? Que se distancie do bolsonarismo, principalmente quando a gente começar a falar, se a gente tiver a oportunidade de quem realmente vai decidir a eleição, qualquer candidato vai ter que se distanciar da rejeição do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, manter a defesa do bolsonarismo. Acho que esse talvez seja o principal desafio do Flávio, né? Ele precisa expandir, ele, como você falou, ele já tentou se colocar assim, mas não é trivial, ele carrega o sobrenome, ele vai ter que fazer a defesa do pai num ambiente que ele vai ter que expandir o eleitorado. Eu acho que esse é um desafio enorme, e tem uma coisa, e tem um agravante, né? Mesmo entre os bolsonaristas, se houver uma sensação de que ele não é capaz de vencer o Lula, ele tende a perder esse antipetismo de chegada, que gente que até votaria no Flávio Bolsonaro pelo histórico, pelas ideias, pelos posicionamentos, mas não vai arriscar colocar o Flávio Bolsonaro no segundo turno para perder do Lula. Então ele pode correr o risco até de perder o antipetismo de chegada. É uma construção de posicionamento muito complexa. Eu concordo com o Maurício. Olha, eu tô trabalhando em eleição desde a redemocratização, gente. Eu participei de todas as campanhas desde então. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que o eleitor sente quando o candidato está ou não com vontade. Ele precisa ter uma vontade muito grande, esse carisma, né, que a gente chama, o eleitor percebe. E eu não vejo isso até aqui na candidatura de Flávio. Ele mesmo disse que saiu candidato porque o pai mandou, porque o pai está injustiçado, enfim, isso não é suficiente para o eleitor para ele se entusiasmar por uma candidatura. Muito diferente quando Jair Bolsonaro saiu candidato, por exemplo, em que ele estava com vontade, né? Ele estava ali realmente querendo. Então, acho que essa já é uma questão, e a gente tem visto aí, desde que a candidatura foi lançada,
que não tem nem da parte dele o entusiasmo, quem dirá dos que estão em volta. E é muito importante, né? A gente falou aí de Valdemar, a gente pensar o que os presidentes, falou de Kassab, o que os presidentes de partido estão pensando nesse momento, quanto que eles querem arriscar para um lado ou para o outro, se de fato a campanha presidencial é o que interessa para eles, né? Ou se é muito mais você investir ali em bancada para deputado, por exemplo, não é que a gente, né, vê hoje em dia esse desequilíbrio ali entre o executivo e o legislativo em termos de recursos, de poder do próprio fundo partidário, né? Então, até onde que os presidentes de partido estão tão interessados assim em investir, lembrando que vocês investem para o outro, para um lado, falta para o outro, né? Então, até onde que eles estão, de fato, interessados em investir nessa candidatura Flávio Bolsonaro. Não é o que a gente está vendo nesse momento, não teve esse entusiasmo, como vocês falaram, né? Queria misturar um pouquinho a resposta de vocês agora com a resposta anterior, né, que a gente estava falando dos vices e vocês disseram, não, ninguém vota em vice. Mas, ao mesmo tempo, no caso da direita hoje, é preciso equilibrar essa equação do Bolsonaro, né? Como vocês estavam dizendo, ao mesmo tempo em que ele tem um eleitorado, ele também tem uma rejeição muito alta. E aí eu queria saber se, nesse caso, a vice, e eu estou dizendo isso de um ponto de vista de alguém que não acredita exatamente que o Bolsonaro queira exatamente que o Tarcísio seja eleito, por exemplo, porque ele perderia ali, a família Bolsonaro perderia um protagonismo como líderes da direita. Então, eu não sei se isso interessa à família Bolsonaro. Mas, no caso de uma chapa Tarcísio, que tem uma rejeição menor, que tem pessoas que não votariam no Bolsonaro, mas estariam dispostas a votar em Tarcísio, ter um vice ou uma vice, no caso da Michelle, com o sobrenome Bolsonaro, essa equação não fica um pouco mais balanceada e aí não vira um caso em que o vice pode trazer eleitores? Acho que a questão maior também aí, de novo, né, por que esse vice vai estar na chapa? Ele vai estar na chapa porque ele está trazendo voto e está trazendo uma parcela do eleitorado, ou ele está na chapa como um pedágio porque ele vai ser obrigado a ter um Bolsonaro na chapa para resolver as suas questões ali, digamos, pessoais, né? E isso... Sila, se você me permite a interrupção, é a tese que eu estou construindo no Cá Entre Nós, minha coluna semanal. E eu furei a Flávia. Não furou nada, estamos construindo juntos, porque essa análise é conjunta, é da nossa parceria. Ótimo. E é uma das coisas que, enfim, não era a ideia atravessar ainda, mas eu acho que a condição para Tarcísio estar na corrida talvez seja imposta pela família Bolsonaro de, ok, a gente abre o caminho para você como cabeça de chapa, mas você precisa ter um Bolsonaro na chapa. E aí, talvez Michelle se apresente como uma vice muito mais agregadora na narrativa, inclusive, do que o próprio Flávio, que, enfim, me parece não agrega na narrativa tanto assim. Mas eu quis só aproveitar para dar o spoiler, para falar que a gente vai continuar destrinchando a pesquisa em vários dos nossos produtos do meio. Por favor, prossiga. Não, e é interessante isso que você está falando. Eu sei que a gente ainda vai entrar em Michelle, mas como Michelle permanece aí como uma peça desse jogo de xadrez, né? Mesmo Flávio tendo se lançado pela vontade do pai e tudo isso, Michelle continua aí no jogo, seja como vice, seja como uma potencial candidata, né? Então isso mostra ainda a força aí da sua tese, né? Já estou curiosa para ler sua coluna. Eu acho que não a gente já vai ter que ir para o último cenário de segundo turno, que são os 2 cenários com a Michelle. Mas, Sila, você falou uma coisa super interessante. Desculpa, do primeiro turno com a Michelle. Mas, Sila, você falou uma coisa que eu acho super interessante a respeito da vontade do candidato. E a gente tem nitidamente alguns candidatos na direita que estão com muita vontade de saírem candidatos à presidência, e tem 2 candidatos que não parecem ter nenhuma vontade de sair candidato à presidência. Flávio Bolsonaro não está com nenhuma vontade. Michelle Bolsonaro quer muito. Mas ela quer muito, ela está rodando o país, ela está com uma vontade de ser presidente. Eduardo Leite quer muito. Ele está tentando ser candidato à presidência da República há 6 anos. Ele quer muito. Tarcísio de Freitas me parece evidente que ele tem instintos ruins.
Ele não sabe como se posicionar, em que momento que ele se posiciona. Eu acho que ele erra muito nos seus posicionamentos, mas o Tarcísio, obviamente, tem trabalhado ativamente para ser candidato à presidência da República. Fica indo para Brasília, se mexe, se locomove. Deve ter sofrido uma frustração gigantesca quando o Bolsonaro, que obviamente não estava com cara de querer dar apoio a ele, manifestou apoio pro Flávio. Agora, assim como o Flávio não tem demonstrado muita vontade de ser candidato, para minha sincera surpresa, Ratinho Júnior também não tem demonstrado qualquer vontade de ser candidato, né? O cara é virtualmente o candidato do PSD, porque o Flávio está aí. Ele não precisa de autorização de Gilberto Kassab para estar em cada estado do país uma semana diferente, entendeu? Circulando, aparecendo na imprensa e tudo mais, e continua enfurnado em Curitiba. A gente abre todos os dias os jornais. Ele está bem posicionado na nossa pesquisa. Ele não aparece mal na pesquisa. Ele aparece certamente com mais força do que o Zema, ele aparece com mais força do que o Caiado, ele aparece com bastante mais força que Eduardo Leite. O Leite tem vontade. Ratinho Júnior se meteu lá em Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu parece que não sai. Como é que vocês veem esse jogo? Porque eu acho que o Lula é favorito nessa eleição, tá? E não só por ser presidente da República. Não estamos num ciclo de eleições presidenciais que tem sido muito generosos com os incumbentes. Então, Lula é um candidato que não tem sua reeleição garantida, mas às vezes eu tenho a impressão de que o Lula é favorito e tem mais chance de sair reeleito do que alguém da direita garantir a sua vitória, justamente porque a direita está fazendo esse jogo maluco em que está botando gente sem vontade e sem gana como os principais apostas. Eu talvez esteja sendo duro demais e eu entendo que vocês analisam mais números de pesquisa do que política propriamente dita, mas ao mesmo tempo essas coisas se misturam um pouco. Como é que vocês avaliam? Vocês discordam de mim que o Ratinho está absurdamente tímido para alguém que já deveria estar em campanha aberta? Como é que vocês estão vendo esse jogo de quem tem vontade e quem não tem vontade? Acho que você trouxe uma palavra importante aí, que é tímido, né? Eu não sei se ele está sem vontade ou se ele está tímido pelas circunstâncias, né? Acho que enquanto tem o governador Tarcísio, eu acho que ele não se sente... Desculpa te interromper, eu acho que você vai concordar comigo. Presidência da República, você monta no cavalo, no pelo mesmo e vai, cara. Não tem como fazer de uma forma diferente. É muito difícil, não é para qualquer um. E para cada pessoa não é em qualquer momento. Abriu a estrada, você monta e vai. Não tem espaço para você ser tímido. Tímido não chega à presidência da República. Mas, perdão, te interrompi. Não, eu tendo a concordar com você, não estou discordando de você, eu só estou procurando entender qual é por que o governador Ratinho Júnior, que quer, né, ele nunca disse que não quer, ele não está se colocando como candidato ao Senado, enfim, ele está colocado, você fala no entorno dele e você percebe que ele quer, né? Ele não dá essa demonstração tão entusiasmada do querer dele, né? Mas vamos falar aqui de Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, na nossa visão aqui, a gente está falando aí de opinião pública, ele tem um potencial bastante importante como candidato, por já ter sido governador 2 vezes, ser um cara jovem, ser desconhecido, mas ao mesmo tempo já ter feito coisas, não depender de Bolsonaro, ter uma linguagem ali que pode ser que agrade ao brasileiro médio ali também, vem um pouco ali com uma conversa mais do agro, tem o sobrenome, que é importante para eventualmente entrar ali numa classe C, mas sem dúvida nenhuma vai precisar de condições políticas para fazer isso e de condições de campanha. Não vai depender só do querer dele ele ser um bom candidato. Na minha visão, Ratinho Júnior não consegue ser um bom candidato só por querer ser um bom candidato. Ele não é um outsider que viria aí montado no cavalo e conseguiria se eleger presidente. Não vejo Ratinho Júnior assim, não sei o que o Maurício pensa disso, mas não vejo assim.
Ô Pedro, tem uma hipótese sobre essa eleição, que eu até já ventilei isso publicamente, que essa é uma eleição de oposição sem oposição. Porque quando a gente olha as eleições pelo mundo e você tem um governo que 50% da população diz que não merece continuar, a minha experiência de acompanhar eleições pelo mundo diria que a oposição estaria babando para tomar essa cadeira. E a gente não vê isso, né? E não vê isso em dois pilares, né? Um pilar é o pilar de opinião pública, né? Uma coisa que a Sila falou aqui que é muito importante, que o argumento por si só de tirar o PT como argumento central da campanha, ele nunca foi vitorioso e a gente, pelos números aí, dificilmente vai ser vitorioso nessa eleição. Inclusive, eu acho que a oposição devia estudar muito a eleição de 2014, Pedro, porque a eleição de 2014 era uma eleição de mudança, onde o slogan da presidente Dilma era mais mudança, e a oposição, principalmente o Aécio Neves, baseou a campanha dele no argumento central de se tirar o PT vai resolver tudo. E faltou justamente para um grupo da sociedade mais apolítico, que inclusive acho que vai decidir essa eleição também, esse argumento não é suficiente. E hoje a oposição não tem um argumento central além de tirar o PT. Lembrando que quando o Collor ganhou porque ele era anticorrupção e antissistema, o Bolsonaro ganhou porque era antissistema, anticorrupção com a Lava Jato, o Fernando Henrique ganhou, obviamente, por questões da defesa da economia. E qual que é e o PT usa e abusa de pobres contra ricos numa eleição presidencial, mas qual que é o argumento central? E, além disso, essa segunda coisa é o que a Sila falou, é o argumento político. A política hoje, a máquina política hoje brasileira não está dedicada à eleição presidencial. E isso faz com que o Lula tenha um espaço, sim, de reeleição muito alto. Justamente porque, primeiro, eu acredito que ele deve melhorar um pouco a avaliação dele esse ano. A questão é que o espaço de melhora de avaliação é pequeno. E, do outro lado, não tem uma construção óbvia de que vai além de tirar o PT. Tirar o PT por si só, a história tem mostrado que é insuficiente para ganhar uma eleição presidencial. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.